prevaleceu. E agora vamos falar do enérgico planeta Marte, que entrou no conciliador signo de Libra e ficará assim até o dia 30 de outubro deste ano. Ao entrar no signo de Libra, o planeta Marte adquire o elemento ar em suas ações e é o posto do guerreiro que esperamos num combate, com mais polidez e gentilezas. Leva a cabo suas lutas mais com acordos, que faz do que propriamente guerras e disputas com todos ao redor. Para a expectativa guerreira de algumas pessoas, isto não é bom, mas para nosso mundo, no atual contexto em que estamos, termos este Marte por perto pode ser mais saudável do que pensamos. Mais trocas de ideias e menos brigas físicas podem ser as consequências dessas atitudes. Marte em Libra é gentil com os seus adversários e espera gentilezas também vinda dos opositores. O bom é que todos estaremos assim, mais conciliadores, e isso pode fazer uma diferença considerável em nosso cotidiano. Boas influências, então, que podem nos levar a encontrar decisões em mesas de almoço, não em campos de batalha. E todos nós ganhamos com isso, não é verdade? Vamos lá abrir espaço para a paz ao nosso redor. Programa Conexão Mística, são 7 horas e 26 minutos. Vamos a mais um pequeno intervalo e depois retornamos com o planeta Marte e sua retrogradação. Aproveitando que falamos de Leão, vamos ouvir os filhos de Leão. O que perdemos na estagnação? O nosso crescimento. Básico, né? Simples. Que interessante, né? Tem uma frase que é bem conhecida, que já deve ter ouvido falar, que é: os astros inclinam, mas não determinam. Então, o interessante de estudarmos astrologia, não pelo seu lado horóscopo do dia, né? Mas indo para o estudo dessas situações zodiacais, faz com que a gente interprete o movimento dos planetas. É muito mais além do horóscopo. É muito além do horóscopo. Não tem nem comparação. Se diz na antiguidade que os reis e rainhas tinham seus astrólogos particulares, que só cuidavam deles e de suas famílias, né? Tu sabe que eu já fiz alguns mapas natais de algumas pessoas que eu conheço e é assustadora a precisão dos eventos. Sim. Aí tem a Revolução Solar, que é feita de ano a ano. Uhum. Primeiro você faz o mapa natal e depois faz a Revolução Solar, que é de ano em ano. Para você poder conduzir melhor o teu ano. Claro, e a gente tem tudo a ver. É como essa história, agora não estaríamos num momento, né, que os nativos de Libra tenham que fazer a sua revolução solar para o próximo ano, para entenderem todas as possibilidades. Que planeta será no próximo ano? Você faz a revolução solar normalmente no teu aniversário, né? Sim. Inicia no dia do teu aniversário e vai até o dia anterior ao próximo aniversário. Sim. É dessa forma que você faz. Mas digo, daí você vê toda essa situação
E aí como será no ano que vem? Porque ano que vem é um outro planeta que está, Sim. né? Então por isso estar sempre afinado para perceber aonde que as condutas que parecem do nosso lado animal, que realmente o nosso lado animal está ali suscetível ao movimento dos astros, para você entender e aproveitar uma situação benigna e deixar de lado situações belicosas, situações que te levam à estagnação, por exemplo. Quando a gente conhece isso, a gente não briga com os equipamentos. Isso é só o mercurinho que está aí. Sim. Bem-vindo, obrigada pelos ensinamentos. As comunicações, né? São os movimentos. E talvez depois você vai diagnosticar e foi uma coisa absurdamente simples. Eu vou ter que fazer um teste amanhã, fazer um teste de uma transmissão ao vivo para deixar no privado. Sim. Eu vi aqui eu não tinha visto esse recurso, talvez foi da semana passada para cá, que o Instagram tem agora uma opção que é não tornar pública a live. Que é para você fazer testes. Então tu vai ali, deixa ela restrita, né? Um outro termo, é claro, mas ali fala de algo como restrito. E depois que tu tá com tudo certinho, tu vai e muda ela para a pública. E daí começa a transmissão. Talvez tenha a possibilidade de transmitir do Insta por mas também não sei de que forma. Não sei também. Mas vamos lá, né? Grande Geraldo Minelli, não acredito. Obrigado pela presença. Vamos ver quem mais entrou aqui. Grande Gerald Incubus. Uma honra tê-lo aqui, Gerald. Não sei se o assunto vai te agradar, mas agradeço por ter entrado. Moisés, Heron, Dona Ema, obrigado por participar. Janice, Jones, Flash Grinder. Viu aí uma homenagem do Oswaldo Montenegro para os filhos de Leão. E vamos seguir aí sobre o céu do momento, a parte de Mercúrio retrógrado que entrou no início desta semana e ficará até 18 de outubro. Algumas sugestões para a sua vida. Quando este planeta está retrógrado, há quem odeie e há quem só não goste. Há quem goste desses períodos de reflexão proporcionados pela desaceleração do planeta Mercúrio, que nos pede calma, concentração e análise. Na astrologia, Mercúrio retrógrado é um fenômeno que surge como um convite de revisão em diversos aspectos da vida. Ele é o rei da comunicação, por isso, durante este trânsito planetário, podem ser notados desafios na comunicação e menos clareza nas decisões. Pense antes de falar. Mercúrio é o mensageiro, o intérprete e o tradutor de tudo aquilo que está dentro da mente e do coração das pessoas. Quando o fenômeno ocorre, é válido evitar realizar atos comerciais muito importantes. Se você tem algo para comprar ou vender, tente deixar para fazê-lo depois do período da retrogradação. Contratos, acordos ou planos formais feitos neste período têm mais chances de precisarem ser corrigidos e refeitos. Cada pessoa pode viver esta fase de um jeito diferente. Por isso, é preciso conhecer o seu mapa natal, ou mapa astrológico. Preste atenção nos assuntos da casa astrológica em que Libra ocupa, em seu mapa natal, porque estes estarão enfatizados. Libra é um signo que busca harmonia, beleza, adora socializar e busca companhia.
Este período em que Mercúrio fica retrógrado trará esforços no sentido do aumento da congregação e comunidade, mesmo que tenha que ser à distância. Então, mãos na massa. Portanto, Mercúrio retrógrado é importante para fazer atividades que dão prazer e satisfação. Práticas ao ar livre, principalmente a lugares bonitos, com bom atendimento e bons serviços. Enfim, fazer o que gosta. Ser genuíno e cultivar atitudes de caráter enobrece a alma. De nada adianta dramatizar o que deu errado. Isso atrai ainda mais insatisfação. Certamente sairemos do mês de setembro mais experientes, firmes e ativos, diante do respeito pelos nossos limites. O período foi para amadurecer, aprender e desembolar o frio da confusão que paira sobre todos nós. Os astros aí mandando os seus recados. Se você vai atender ou vai ouvir, cabe a cada um. Programa Conexão Mística, quinta-feira, 30 de setembro de 2021, 7h35. Vamos ouvir aí uma canção do Armandinho e retornamos em seguida. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. E aqui nada, eu acho que vou desligar isso. Continua. Surpresas. Ele estava namorando quando Deus te desenhou. Ele estava namorando na beira do mar. Na beira do mar do amor. Na beira do mar. Na beira do mar do amor. Papai do céu, na hora de fazer você. Ele deve ter caprichado pra valer. Com muita pureza no seu coração. E a sua humildade. Fazendo umas anotações aí, gente. Já vou dar um oi aí para todos. O própolis, o mel. E o teu sorriso lindo de algum lugar do céu. O resto deve ser beleza exterior. Mas o que tem por dentro para mim tem mais valor. Quando Deus te desenhou, Ele estava namorando. Quando Deus te desenhou. Eu vi aí que o meu querido irmão Éder Mancini entrou. Agradeço. Renan, Lide, obrigado aí. Moisés, obrigado. Papai do céu, na hora de fazer você. Ele deve ter caprichado pra valer. Botou um Sacred Okavango, obrigado por estar aí conosco. vontade de chamar minha atenção. Da estrela mais bonita, o brilho desse olhar. Diamante verdadeiro, sua palavra. Maristela, obrigado. Edson também, obrigado a todos aí por estarem conectados conosco. Conversamos então agora, conversamos não, a minha querida irmã Salete expôs a nós ali o céu da semana, diversos pontos a serem muito bem pontuados. Essa questão da lua minguante em Leão nos pedir que
evitemos a estagnação. Essa estagnação é aquilo que tolhe o nosso crescimento total, porque estagnando não crescemos. Então esse recolhimento. E também um momento ótimo de parar para refletir. Sim, eu digo, esse recolhimento faz com que venha com isso reflexões. Você reflete, deixa teus projetos na incubadora. Sim, é um momento de E deixar aí? tudo incubado, até pelo próprio Mercúrio, né? Exatamente. Pelo próprio Mercúrio necessário, né? Acho sempre muito interessante essa questão de linkar a Lua com os ciclos da natureza. Principalmente a parte que é vinculada ao plantio, à colheita. Isso eu acho tão ancestral, Mas tão é bonito que a gente pratique isso hoje em dia, Sim. voltar a saber que você quer, por exemplo, cortar uma árvore para que ela vire lenha, faça isso no minguante, porque a seiva está na raiz. Então, quer dizer, a madeira vai secar mais fácil, ela não vai cair no chão, ela não vai apodrecer. Né? Sou filha de agricultores. Sim. Me lembro que meu pai sempre observava isso, porque se você plantar ali uma cebola, por exemplo, fora, cebola, tudo que for raízes, fora do ciclo lunar, elas não se desenvolvem, simplesmente não desenvolvem. Então, essa mesma influência que a gente fala, a Lua tem conosco também, o Sim. Sol, Sim. aqui os que estão mais próximos de nós, todos os planetas, Sim. exercem essa influência sobre nós. Por isso a gente reflete sobre isso Sim. e passa essas dicas, né? Sim, sim. Eu acho interessante, talvez eu vou preparar isso para um próximo programa. Acho bem legal a parte da astrologia virar 2 blocos. Isso enriquece bastante o programa. E fazer o link com a parte da astrologia cabalística. Daquela parte dos dons, por exemplo, o que eu vejo aqui totalmente, essa questão da lua minguante em Leão. O que você precisa ouvir? Sim, fica tranquila. Tem a parte técnica, né, gente? Não tenho que... Grande Fábio Gru, uma honra tê-lo aqui conosco, meu amigo. Seu carro precisa de reforma ou retoques na lataria? Procure Automais Chapeação Automotiva. Executa serviço de cristalização de faróis, pinturas em branco de couro, espelhamentos, martelinho de ouro e centragem em geral. Instalações apropriadas. A astrologia cabalística, talvez alguém que esteja aí conhece um pouco sobre ela, mas é uma astrologia, na visão que eu tenho, pelo menos, é uma astrologia mais rústica. Nós poderíamos dissecar os movimentos astrológicos de uma forma mais chumbada, com a cruz cabalística de cada um. Eu acho que dá para... Vou até anotar aqui na parte sugestões para programas, aqui na minha agenda. Astrologia cabalística, gente. É bem legal. E é auto-iniciática. Já está aqui anotado a astrologia cabalística. Programa Conexão Mística, são 7 horas e 43 minutos. Rafael, nesta semana que passou, encontrei várias pessoas, as quais, em conversa, passei que nós havíamos, nos 2 programas anteriores, falado sobre os processos iniciáticos. Sim, perfeito. Aqueles que iniciam nas organizações e depois os quais trazemos para os processos iniciáticos pessoais Do dia a dia, e né? eles me pediram que gostariam de rever Ótimo. essas questões todas. Vamos ouvir então o que você tem a nos dizer a este respeito? Perfeitamente. Então, aos que já estão nos ouvindo há alguns dias, digo semanalmente, hoje é o 3º programa que eu estou aqui ao lado da minha querida irmã Salete, irmã de caminhada, Rosa Cruz, cabalista cristã,
para deixar bem. Daqui a pouco vão pedir se a gente reserva, se a gente guarda o Shabá, se nós, qual Sidur que nós praticamos. As práticas dentro da nossa escola, até os que estão ouvindo aí, que nos conhecem e que participam da tradição martinista, que é pura e simplesmente cabala cristã do início ao fim, vão compreender quando eu falo que nós temos processos que são autônomos dentro da cabala cristã. O movimento que nós fazemos parte é de auto-iniciação, o qual nós temos a condução de um mestre, de um professor. Eu digo que é o nosso irmão mais velho na caminhada. Então, vamos lá, vamos retomar então esse material que foi produzido por este que vos fala, tá? Em 2 partes. O título desse material dá cerca aqui de umas 10 páginas. Vou resumir então os temas, tá? O título desse projeto é a História da Luz. É um projeto desenvolvido para o nosso programa, tá? Ele é dividido em 3 partes, ambos os materiais. O primeiro material fala da iniciação no mundo, como surgiram, alguns detalhes sobre movimentos místicos que vieram a se tornar fraternidades. E o do segundo programa foi a iniciação no Brasil. Tá? Vou linkando, então, ele foi dividido em 3 partes, onde o primeiro momento é a iniciação no passado, no segundo momento a iniciação chega aos modernos, e o terceiro momento, que talvez é o que mais vai estar linkado, vai sair um conteúdo mais técnico, histórico, e vai ter um aprofundamento místico, que é a iniciação na vida normal. Como funciona ela lá fora. Fora do templo, quando eu tiro meus paramentos, quando eu não preciso mais usar uma língua, uma fala específica, aquele ambiente no qual eu me encontro, dentro da minha fraternidade, e que eu vou lá fora pôr em prática aquilo que a iniciação plantou em mim e que a frequência dentro de uma organização iniciática faz com que germine dessas sementes, tá? Avancemos. Vamos então relembrar. Iniciação quer falar início. Vem da palavra initium, né? Que quer dizer início. Uma palavra que é conhecida por muitos, mas de pouca compreensão efetiva do seu real conteúdo. Algumas pessoas, quando se fala em iniciação, já vão ligar a movimentos desconhecidos, movimentos os quais consideram de uma forma profana, ocultista, sendo que o ocultismo é uma parte dentro do esoterismo que é quase científica, tá? Mas o qual, o fulano de tal, ele faz parte da maçonaria e lá ele teve que prometer isso. Gente, isso não existe. Toda fraternidade esotérica vai pedir sim, eu aceito, sim, eu prometo, sim, eu vou empenhar a minha força de vontade, a minha moral para seguir preceitos nos quais eu vou ajudar a sociedade e os meus irmãos humanos até a minha última gota de sangue. Digamos que é isso, tá? Os sentidos iniciáticos querem levar nós a um crescimento como pessoas e, por contrapartida, a nossa caminhada espiritual levada na prática. Porque vocês acham que importa dentro do caminho da onde eu saio para onde eu vou? Nenhum, nem outro. O que importa no caminho é a caminhada, é o caminhar. Tá? Então a iniciação ela sempre vai remeter a um processo de renascimento, um processo de uma morte simbólica. Tá? Primeiro momento, então, a iniciação no passado. Nós falamos sobre a iniciação primitiva, que por nós é conhecida por meio de fatos históricos, de resquícios arqueológicos, de comentários vindos de tradições religiosas, sendo da origem as suas cosmovisões, as suas teogonias, né? Tudo aquilo que vai estruturar o mito, ele tem algo que é muito primitivo por trás.
tá? E que é aquela iniciação onde os povos primitivos eram, por exemplo, as mulheres, a partir de determinado momento de suas vidas, onde atingem uma maturidade, digamos, as primeiras regras menstruais. Elas eram chamadas dentro de um círculo mais interno do seu clã, onde era então explicado para elas tudo aquilo que foi usado até certa altura como uma instrução mais lúdica. A pessoa começa a aprender aquilo de uma forma mais técnica, mais teórica, como, por exemplo, os ciclos lunares relativos às suas regras menstruais. Os ciclos lunares relativo às colheitas de determinadas ervas e plantas. Os ciclos lunares relativos ao plantio, à colheita. E isso, no caso, para o homem, aquela criança, aquele menino que talvez acompanhava, que ajudava a limpar uma carcaça de um animal para servir de alimento até as unhas, praticamente, né? Porque o homem primitivo usava até o berro do bicho, praticamente. Desculpem, não o sarcasmo, mas aproveitava-se tudo. Diferente de hoje que, tal pessoa não come tal carne porque é dura, ou, enfim, não quero entrar nesse particular. Mas, por exemplo, no caso das meninas, o que era apresentado para elas, a explicação lunar para o ciclo menstrual, é um dos detalhes. Para os meninos, por exemplo, qual era a melhor época para a caça, para a pesca, como que era feita a caça, uma iniciação para esse menino ou adolescente ou um jovem, era ele mesmo ir para a floresta, passar uma noite inteira na floresta escura, né? Ter força para passar por essa provação, ter que enfrentar um animal para efetuar a caça ele mesmo. Depois os membros mais velhos iam ensinar para ele como que se limpava aquela carcaça, como é que se extraía aquele couro, como é que curtia aquele couro, para ele portar uma roupa feita com o couro do animal que ele... Isso são iniciações primitivas, tá? E o reflexo disso, com a maturidade vinda dessas costumeiras iniciações, onde o ser humano já tinha algum conhecimento dos movimentos solares e lunares de determinados astros, como por exemplo Mercúrio, como por exemplo Vênus, muitos outros planetas já eram conhecidos pelos antigos, o entendimento desses ciclos e o reflexo de uma questão de necessidade de compreender aquilo que é a finitude, para onde vai essa alma, o que é Deus, quem é o Criador, quem é uma grande mãe, a Terra como grande mãe, a Lua como o luzeiro da noite, o Sol como o luzeiro do dia, a representação do grande Deus. Aí nós temos um mito primitivo iniciático, tá? E a partir disso nós podemos teorizar que começou a se criar tradições. O que nós podemos dizer que, a um primeiro momento, as pessoas eram incutidas num meio onde se respeitava os ciclos da natureza, e depois disso alguns eram captados para compreender a forma esotérica desses ensinamentos. Entender o porquê do movimento da Lua, o porquê do movimento do Sol, né? E coisas muito mais específicas à iniciação das antigas escolas do mistério. Aí nós já falamos de algo que sai de um homem primitivo e parte para um homem civilizado. Nós não temos dados, por exemplo, a respeito de cerimônias iniciáticas dos sumérios, ou dos antigos atlantes, ou quiçá dos lemurianos. Nós não temos contato disso. O pouco que nós temos de notícia relativa aos atlantes é aquilo que Platão nos deixou escrito, né? Que também vem de relatos vindos de iniciados gregos que tiveram contato com escolas de iniciação egípcias, né? O que podemos perceber? Que o homem espalhado pelo planeta, em determinado ponto, ele não vai demorar para perceber que tudo é cíclico, né? As sementes vão germinar por causa de um motivo. Os animais ou eles mesmos, o próprio ser humano possui um ciclo de gestação que é muito específico. Então aí começam a se criar os grandes e os pequenos mistérios, né? E que vamos aí logo já tratar da escola dos egípcios, por exemplo, que nos traz uma tradição. Vamos dizer que os egípcios são os pais de todas essas tradições que nós temos hoje.
Isso está documentado? Não, não está documentado. Alguns documentos que nós temos são todos extraídos do livro dos mortos dos egípcios, e não foram os egípcios que compilaram esse livro dos mortos, foram arqueólogos modernos. Sir Edward Wallace Budge, que foi curador do Museu de Londres, se eu não me engano, do Louvre, desculpem, alguém aí que souber dessa informação me avisa, tá? Depois eu consulto nos livros, agora eu não tenho acesso, mas é um desses dois museus, um cara que teve acesso a muitos escritos, muitos documentos vindos do Antigo Egípcio, que conseguiu compilar uma dezena de livros falando dos egípcios com informações sérias, tá? Mas o que temos também de acesso a essas informações fala das escolas dos mistérios dos egípcios, aonde os seus sacerdotes eram divididos em duas classes de instrução, aonde uma tratava dos pequenos mistérios, os mistérios ligados à deusa Ísis, que um dos seus atributos é o crescente lunar. Falamos aqui dos pequenos mistérios, então a gente fala da interpretação dos processos alquímicos relativos à fermentação do pão. E depois vamos para os grandes mistérios, relativos aos mistérios alquímicos da fermentação do vinho. Então aí nós já temos, vindo das escolas de mistério, aquilo que Melquisedeque nos apresentou como a primeira, como uma comunhão, como uma celebração, como uma missa primitiva. O fato do consumo do pão e do vinho. Salete, quer... Fantástico isso, eu estou aqui absorvendo essas informações todas. Eu acredito que você pode continuar, que temos bastante assunto aí para tratar sobre isso, né? A parte 1 do primeiro documento foi, tá? E vamos agora para a parte 2, para a parte 1 do segundo documento, digo, que vai falar então dessa iniciação do passado em terras tupiniquins, em terra brasilis. Vamos falar francamente que tudo isso que eu disse sobre o homem primitivo é certo e preciso, que aconteceu por aqui também. Esse fato das meninas, após a primeira menstruação, serem convidadas pelo clã para um movimento mais interno, para os meninos, quando passando pela puberdade, já eram convidados para irem caçar e tornarem-se assim pessoas com um novo nome, uma nova personalidade da tribo, aconteceu por aqui também. Aconteceu aqui, aconteceu lá na África, aconteceu no norte da Europa. Isso é algo natural, e a própria sociologia pode nos explicar muito bem disso. É o fenômeno social, a criação das comunidades e dentro das comunidades os grupos, né? Partimos então para esse... É impossível datar quando surge a iniciação no Brasil. Mas temos alguns dados que são bem interessantes, tá? Sabemos que aqui no Brasil existiam pelo menos 30 línguas diferentes dentro dos indígenas, então nós podemos falar aí de pelo menos 30 processos iniciáticos. Estou falando de línguas que surgem de 2 ou 4 troncos linguísticos, para aqueles que gostam desse estudo vão compreender o que estamos falando, né? Mas existem algumas visões, tá? Que vêm de duas tradições